Olá, amigos. Bem-vindos ao painel da Escola Sabatina 3 ABN. Sou John Lomakang. Bem-vindo à lição número 10. E temos coberto o livro Lições de Fé de Josué. E esta é chamada O Verdadeiro Josué, também cobrindo tipologia bíblica. Agora, você pode se perguntar como Josué se relaciona com Jesus? Nós vamos cobrir isso em 5 fases específicas, e você vai querer ficar atento para descobrir quão grandioso e glorioso isso vai ser. Mas se você quiser nos acompanhar, baixe uma cópia digital em 3abnsabbathschoolpanel.com ou vá a uma das igrejas locais adventista do sétimo dia e sente-se para ter uma interação emocionante entre irmãos e irmãs. Mas você não vai querer perder essa lição, então fique atento para o passeio pelo livro de Josué. Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma edição do painel da Escola Sabatina da 3ABN, Lições de Fé de Josué. Estamos na lição número 10. Você acredita? E esta semana estamos falando sobre o verdadeiro Joshua. Estamos lidando com tipos, antítipos, similaridades, diferenças, e este vai ser um estudo de lição muito revelador, e eu agradeço por você ter tomado o tempo para se juntar a nós. Agora você pode dizer, bem, cara, essas anotações são realmente valiosas. Como faço para acessá-las? Vá para o site 3abnsabbathschoolpanel.com e clique em notas e registre-se lá. E você receberá as anotações de todas as lições futuras à medida que se relacionam com o estudo em conjunto. Mas agradeço suas orações e seu apoio a esta rede, não apenas ao painel da Escola Sabatina, mas ao 3ABN na televisão e rádio e nas outras 10 redes. À medida que você ora por nós, isso faz uma diferença. Ao enviar seu apoio, faz uma grande diferença. Obrigado por tudo o que você faz pela causa de Cristo e pelo avanço do trabalho aqui na sua própria 3 ABN Bem. Vamos conhecer nosso painel, sua família. À minha esquerda imediata, Pastor John Denzi. O que você tem para nós esta semana? Pastor, eu tenho o tipo e antítipo da segunda-feira. Muito interessante. Vamos lá. Está bem? Para a aula de terça-feira, Joshua o tipo. Uau, vamos tipar a semana toda. Jill, o que você tem? Na quarta-feira, temos o verdadeiro Joshua, o antítipo. Ok, James, o seu inclui a palavra tipo em algum momento? Estamos tipando o tempo todo. Eu tenho Joshua e nós. Tipologia. Ok, vamos lá. Vamos lidar com tipologia bíblica durante toda a semana. Vai ser emocionante. E, queremos orar ao Senhor, contudo, antes de fazermos qualquer coisa, James. Você poderia fazer uma oração por nós hoje? Pai, quero lhe agradecer muito por como você tem conduzido cada uma dessas lições. Obrigado por guiar nossos corações através do céu. Obrigado pelo presente do Espírito Santo. Por favor, derrame o Espírito sobre nós e sobre cada um dos espectadores. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero começar com 5 coisas muito importantes sobre a lição que se relaciona a isto, sobre tipologia, o verdadeiro Josué. Mas vamos começar em 1 Coríntios 10, 11. Porque embora a palavra tipologia, ou tipo ou antítipo, não apareça aqui, descobriremos a aplicação disso. 1 Coríntios 10, 11 é o nosso texto de memória para hoje. Ele diz, agora todas estas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas para nossa advertência, sobre quem os fins dos tempos chegaram. Eu gosto da forma como a versão King James diz, sobre o fim do mundo chegou. Quando olhamos para a Bíblia, há mensagens óbvias e há mensagens ocultas. Existem mensagens que você pode ver com os olhos fechados e aquelas que não pode ver com os olhos bem abertos, que são discernidas espiritualmente. Há aqueles que estudam a Bíblia por seu conteúdo, que discutem sobre ela, e eles não veem o que Deus quer que vejam porque estão trabalhando contra, não em harmonia com, o Espírito de Deus. Então, há aqueles que são altamente sem educação, mas foram tocados e ungidos pelo trabalho do Espírito, e agora seus olhos estão abertos. Como Jesus disse a Nicodemos, a menos que você nasça de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então hoje vamos falar sobre alguns dos relacionamentos, e eu dividi em 5 áreas, antítipo e tipo nas escrituras, da seguinte forma, definição e relacionamento, exemplos bíblicos, princípios de interpretação, propósito e características importantes. Deixe-me começar com o primeiro, definição e relacionamentos. Agora, você encontra o tipo, que simplesmente é o símbolo ou padrão original no Antigo Testamento, que é o que estamos cobrindo hoje. Quando chegarmos ao antítipo, você encontrará o cumprimento ou realidade no Novo Testamento, e então o tipo aponta para frente e é cumprido pelo antítipo. E você verá muitos exemplos.
uma que você não esquecerá. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabemos exatamente que o Cordeiro no Antigo Testamento é Jesus, no Novo, definição e relacionamento. Depois, há exemplos da Bíblia. O santuário terrestre é o tipo, o santuário celestial, o antítipo. O sacerdote terrestre, o tipo. Cristo como sumo sacerdote, o antítipo. Sacrifício animal, o tipo. O sacrifício de Cristo, o antítipo. Dia da expiação terrestre, o tipo. Dia da expiação celestial, o antítipo. E assim você encontra lá, mais uma vez, em ambos os casos, houve um julgamento investigativo na terra, como há um julgamento investigativo no céu, tipo e antítipo. Você não pode se livrar de nenhum dos dois. A terceira é usada também em princípios de interpretação. O tipo, lembre-se disso, o tipo é sempre menor que o fim do tipo. E além disso, o tipo fornece compreensão do fim do tipo. Em outras palavras, quando entendemos o antítipo, quando entendemos o tipo, e o antítipo simplesmente floresce diante de nós, e então começamos a ver isso. E há tanta terminologia usada no Novo Testamento que, quando entendemos o Antigo, por isso sempre me preocupo quando as pessoas dizem, sou apenas um cristão do Novo Testamento. É por isso que muitas pessoas não entendem a profecia. Eles rejeitam o antítipo, portanto, o tipo nunca aparece. Mas agora ambos são divinamente designados. O Antigo Testamento é o Novo Testamento oculto, o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Tipo e antítipo, ambos também compartilham características correspondentes, e o antítipo cumpre e expande o tipo. Esses são os princípios e a interpretação. Qual é o propósito, então? Ajuda a entender o plano de salvação de Deus. Se você só queria saber sobre os tipos e perdeu a salvação, você é bem educado, mas perde a coisa mais importante, a salvação através da pessoa de Jesus. Isso também ajuda a fornecer uma compreensão mais profunda do ministério de Cristo. Quando você olha para todos os artigos do mobiliário, o candelabro, Jesus, a luz do mundo, a pia, Jesus, a água da vida, o pão da proposição, Jesus, o pão da vida, o pão no deserto, Jesus, o verdadeiro pão que desceu do céu. Quando você entende o simbolismo do Antigo Testamento, então de repente Jesus fica mais claro, ou como eu diria, mais nítido. O propósito também ajuda a mostrar a unidade do Antigo e do Novo Testamento. Agora, isso é importante, Shelley, e sei que Shelley fala bastante sobre isso. Quando você realmente estuda a Bíblia, não há realmente Antigo e Novo Testamento. É um testamento completo. Se você se você assistir apenas aos últimos 10 minutos de um filme, sério, não descarte o Antigo Testamento dizendo que foi pregado na cruz. Isso não é nada bíblico. O Velho Testamento não foi cravado na cruz, o antigo sistema cerimonial foi. Jesus não aboliu o Velho Testamento no sentido da antiga aliança. As pessoas costumam ligar essas coisas. Isso é um erro grave. Há também os propósitos que revelam a presciência de Deus e o planejamento de Deus. Agora, algumas pessoas podem dizer: o que Deus está planejando? Quando você entende o tipo que vejo chegando, mas se você perde o tipo, o que Jesus acabou de fazer? Isso deixa claro qual é o pré-conhecimento de Deus e o plano de Deus é. E por último, quinto, características importantes. Deve ser baseado nas Escrituras. Tipo e antítipo devem ser baseados nas Escrituras. Como diz a Bíblia, nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação privada. Você não pode fazer uma aplicação com algo que não é apoiado pelas Escrituras. Quando você faz isso, é uma interpretação privada. E então, qual é a limitação? Todo mundo tem uma interpretação diferente quando não é baseada nas Escrituras. A característica importante também mostra que deve ter uma característica correspondente clara. Certo? Como o Cordeiro se relaciona com Jesus, o Cordeiro de Deus? Quando você entende a aplicação do Cordeiro no Antigo Testamento, não pode perder todas as formas como Jesus e o antítipo cumprem o Cordeiro no Novo Testamento. Além disso, não pode ser forçado ou criado artificialmente. Bem, aqui está o que eu acho que significa: ou seus pensamentos podem estar completamente fora de harmonia com o tipo e o antítipo, e finalmente, e mais importante, deve apontar para Cristo e para sua obra. Não há outro propósito na tipologia bíblica além de tornar a obra de Cristo e Jesus Cristo mais clara e mais real. Se o que você está ensinando não é centrado em Cristo, não começa em Cristo, não cresce em Cristo, não termina em Cristo, é apenas um grande conhecimento, mas não apela e não realiza absolutamente nada. Agora vamos ver um dos exemplos. Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Vamos ver um dos tipos e antítipos aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 11. A Bíblia diz:
Mas Cristo veio como sumo sacerdote das boas coisas que estão por vir, com um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, que não é desta criação. Bem, para entender isso, tabernáculo não feito por mãos, você precisa conhecer o tabernáculo que foi feito por mãos. Quando você entende o tabernáculo feito por mãos e vê todas as suas funções, de repente todas as funções da obra de Cristo, como o tabernáculo não feito por mãos, entram em foco nítido. Você sabe, amigos, acho que uma das razões pelas quais às vezes tentamos empolgar as pessoas com algo que realmente não é empolgante é porque perdemos as coisas que são realmente emocionantes. Sentimos falta das coisas que realmente importam. Às vezes, tentamos exagerar o evangelho, quando na verdade, se você se ater ao evangelho, ele vai te animar. Você ficará tão empolgado com o que acabou de descobrir porque o tipo de repente tornou o antítipo tão bonito e tão claro. Exemplo principal: se você entender o trabalho do sumo sacerdote, entenderá o trabalho de Jesus, nosso sumo sacerdote. Se você entender o ministério do sacerdote no santuário terrestre real, tabernáculo terrestre, saberá exatamente o que Jesus está fazendo agora. Há apenas um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Linguagem completa de santuário. E além disso, quando você observa o princípio da interpretação bíblica, você vai entender que é de vital importância entender a tipologia. Veja outro exemplo. Romanos 5,14 é outro exemplo de tipo e antítipo. Tudo bem, aqui está. Romanos capítulo 5, versículo 14 diz: Contudo, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, que é um. Tipo daquele que haveria de vir. Por isso Jesus é chamado de o último Adão. Segundo Adão, o último Adão. Adão, assim como em Adão, todos morrem. 1 Coríntios 15, 22. Assim também em Cristo, todos serão vivificados. Assim como você nasceu à imagem do homem do pó, você também será da imagem do homem celestial, tipo e antítipo. Além disso, vamos para Hebreus capítulo 9, versículo 23. E vamos entender por que isso é muito importante. Esta é uma escritura muito bonita para mostrar por que isso é tão importante. Hebreus capítulo 9, versículo 23. A Bíblia diz: Portanto, era necessário que as cópias das coisas nos céus fossem purificadas com essas, mas as coisas celestiais mesmas com sacrifícios melhores do que estas. Tipo e antítipo bem ali. E, a propósito, você vê que a palavra ali em grego é antitipos, que é a palavra grega para antítipo. Vamos ver mais um. Hebreus 8:5. A Bíblia fala sobre isso e você verá como fica muito claro. Diz: Quem serve a cópia e as sombras das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente instruído quando estava prestes a fazer o tabernáculo, pois ele disse: Aqui está. Veja que você faça todas as coisas de acordo com o padrão mostrado a você na montanha. E quando você olha para a Bíblia, você vê claramente algo na Bíblia, os tipos e os antítipos. Na Antiga Aliança, encontramos a palavra santuário. Vamos olhar para isso, e a palavra santuário, aqui no Salmo 77, versículo 13, encontramos esta frase: Teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é tão grande Deus como o nosso Deus? 157 vezes a palavra santuário aparece no Antigo Testamento, apenas 4 vezes no Novo, o que significa que é imprescindível entender o santuário no Antigo para que você possa ver sua aplicação no Novo. Um dos outros exemplos está no Salmo 78, versículo 24, e vou fazer a transição com este. Entendemos o pão e como ele se relacionava, mas vamos olhar o tipo primeiro. Ele fez chover maná sobre eles para comer e lhes deu do pão do céu. O que Jesus disse em João 6, 32 a 35? Vou apenas explicar de maneira muito simples, o versículo 35. E Jesus disse a eles: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Entenda o tipo e você verá Jesus, o antítipo. Louvado seja o Senhor. Nós dizemos em espanhol, excelente. Bem, eu tenho a parte de segunda-feira. Meu nome é John Denzi e o título é Tipo e Antítipo. E eu leio para você a lição que nos ajuda a entender mais sobre isso. Diz: os intérpretes da Bíblia não podem decidir arbitrariamente o que constitui um tipo bíblico ou como esse tipo bíblico é cumprido no Novo Testamento e além.
A própria Bíblia fornece alguns controles e princípios para a aplicação da tipologia bíblica. Da mesma forma, o Novo Testamento revela o cumprimento antitípico de um tipo em 3 fases distintas. Primeiro, na vida de Cristo. Esse é o cumprimento cristológico. Segundo, na experiência da igreja. Isso é o que chamamos de cumprimento eclesiológico. E, número 3, no fim dos tempos. Em outras palavras, o cumprimento escatológico. Agora, você vai me ouvir dizer tipo e antítipo, e isso pode se tornar confuso, tipo antítipo, e pode confundir as pessoas, principalmente porque há uma palavra que você vai ouvir cada vez mais no tempo em que estamos vivendo a palavra anticristo. E quando você pensa na palavra anticristo e você diz, bem, você está dizendo antítipo e tipo. Qual é a diferença? Quando você pensa em anticristo, a maioria das pessoas pensa que significa em vez de, e isso é verdade, mas também significa no lugar de, ou oposto a, ou contra. E então, quando olhamos para tipo e antítipo, temos que pensar que tipo é como um símbolo ou um padrão e antítipo é o real ou o cumprimento disso. Espero que ajude. Porque pode se tornar confuso quando a maioria das pessoas está acostumada a ouvir a palavra anticristo e pensa contra. E isso não é o que estamos dizendo aqui. Com tipo e antítipo, estamos falando sobre cumprimento. Então, vamos olhar para alguns dos tipos e antítipos. Então, Israel, como um tipo, a pergunta que fazemos agora é como Israel, como um tipo, se cumpre na vida de Cristo, na fase cristológica, isto é, na vida de Cristo. Mateus 2:15. Esta é uma maneira de entendermos isso. E ficou lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: do Egito chamei meu filho. Então, vemos aqui que na vida de Cristo, durante seu nascimento, por causa da época em que estavam matando as crianças pequenas, houve um tempo em que Jesus... Eles foram para o Egito e depois houve um momento em que ele foi chamado do Egito. Do Egito chamei meu filho. Assim como o povo de Israel, este é o antítipo, o cumprimento na vida de Cristo. Fase eclesiológica. Vamos para Gálatas capítulo 6, versículo 16, e diz: e todos os que andam conforme esta regra, paz e misericórdia estejam sobre eles, e sobre o Israel de Deus. Então, quando você usa a expressão o Israel de Deus, temos que entender que estamos falando aqui também sobre os cristãos ou os gentios que se tornaram cristãos. E, claro, isso inclui judeus que aceitam Cristo como seu salvador pessoal, porque o Israel de Deus é o Israel espiritual. Conforme você lembra que todos aqueles que se vestem de Cristo são também herdeiros segundo a promessa. Então, agora temos a questão que apresento a você. Como Israel é o tipo cumprido no tempo do fim? E assim, essa é a fase escatológica. Na fase escatológica, vamos para Apocalipse, capítulo 7, e vamos olhar os versículos 4 a 8. Devido ao tempo, e acho que vamos ler alguns dos versículos do capítulo 7 do Apocalipse, versículos 4 a 8, versículo 4, e ouvi o número dos que foram selados. 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel foram selados. E o verso 5, da tribo de Judá, 12.000 foram selados. E para evitar continuar lendo a mesma coisa repetidamente, vou apenas dizer da tribo de Judá, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Aser, da tribo de Naftali, da tribo de Manassés, da tribo de Simeão, da tribo de Levi, da tribo de Issacar, da tribo de Zebulon, da tribo de José e da tribo de Benjamim. 12.000 foram selados de cada tribo, totalizando 144.000. Isso é o que você poderia chamar de fase escatológica, ou o antítipo cumprido na fase escatológica. Então, já terminamos, não? Apocalipse, capítulo 7, versículo 13, nos dá um pouco de contexto para o versículo 14. Então, um dos anciãos respondeu-me, perguntando: quem são esses vestidos com vestes brancas, e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor,
você sabe. Então ele me disse: Estes são os que saíram de grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então vemos isso como um cumprimento. Então, vamos lá. Quando você olha no Antigo Testamento, você vê o Êxodo, e isso é o tipo. E então a questão é: como o tipo Êxodo é cumprido na vida de Cristo? Na fase cristológica, Mateus capítulo 2, versículo 19 e 21 diz: Agora que Herodes estava morto, eis que um anjo do Senhor apareceu em um sonho a José no Egito, dizendo: Levante-se, leve o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois aqueles que buscavam a vida do menino estão mortos. Então ele se levantou, pegou o menino e sua mãe e chegou à terra de Israel. Isso é o antítipo. Isso se cumpre na vida de Cristo. Então, como o tipo do Êxodo é cumprido na experiência da igreja, essa é a fase eclesiológica. Então, esse antítipo, olhamos para 2 Coríntios capítulo 6 e verso 17 e diz: Portanto, saiam do meio deles e sejam separados, diz o Senhor. Não toque no que é impuro e eu o receberei. Então, em essência, Deus está dizendo aos cristãos de hoje: saiam do meio deles e sejam separados, assim como o Êxodo, quando deixaram o povo do Egito, porque estavam entre incrédulos, por assim dizer, e pagãos. Então, como é que o tipo do Êxodo é cumprido no tempo do fim? O antítipo seria Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. É um lugar que você pode ir e diz e ouvir outra voz do céu dizendo: Saí dela, povo meu, para que não compartilheis dos seus pecados, para não receberdes todas as suas pragas. E assim, se o povo de Israel decidisse dizer ao Senhor: Sabe, Senhor, obrigado pelo convite, nós gostamos do Egito. Nós vamos ficar aqui. Bem, você sabe, o Egito seria punido por sua maldade. E assim, o povo de Israel seria punido, junto com os egípcios, porque participariam das mesmas coisas que os egípcios estavam fazendo. Assim, aqui vemos um tempo no fim. Este chamado já começou a sair dela, meu povo, a menos que você compartilhe de seus pecados e receba suas pragas. Desta vez, você verá isso intensificado à medida que o tempo passa. Então, o tipo de santuário é ou como um símbolo ou padrão. Como o tipo de santuário é cumprido na vida de Cristo? Essa é a fase cristológica. E vamos para João 1,14. Escritura maravilhosa. Considere isso. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então sim, em Jesus você tem cheio de graça e verdade como o único gerado do Pai. Assim também em João 2,21, mas ele estava falando do templo de seu corpo, e também em Mateus 26,61, e disse: Este sujeito disse: Eu sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então estamos falando que Jesus usou seu corpo como exemplo do santuário. E quanto à fase eclesiológica, isso inclui você e eu. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 17. Você não sabe que você é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Se alguém contamina o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é sagrado. Que templo? Você é. Então, vemos que isso é o antítipo ou o cumprimento disso. E então, mais um versículo, 2 Coríntios 6,16, que nos ajuda nessa área também, no que diz respeito ao santuário, e diz: E que acordo tem o templo de Deus com ídolos? Porque você é o templo do Deus vivo. Assim, isso foi cumprido. O tempo está realmente escapando. Como o tipo de santuário foi cumprido no tempo do fim? Vamos para Apocalipse 3:12. Aquele que vencer, farei dele uma coluna no templo de meu Deus, e ele não sairá mais. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e escreverei nele meu novo nome. Então, Apocalipse 11:19. O último que posso dar. Então, o templo de Deus foi aberto no céu e a arca de sua aliança foi vista em seu templo. E houve relâmpagos, ruídos trovejando, um terremoto e grande granizo.
Assim, o tipo nos ajuda a entender o antítipo. Temos uma imagem da salvação. Obtemos uma melhor compreensão do ministério de Cristo também. Sehr Christensen. Obrigado, Pastor Denzey. Uau, estamos apenas começando. Você precisa prestar atenção. Quero dizer, sem trocadilhos aqui, mas continue ouvindo. Vamos fazer uma pequena pausa para um momento de missão e já voltamos para continuar. Tipo e antítipo. Olá, eu sou o Greg Morricone. Estou muito feliz que você se juntou a mim para o 3ABN Mission Moment. Quando ela encontrou o canal de televisão Three Angels Broadcasting Network, o seu amor por Jesus foi reacendido, mas o seu marido, Willis, não reagiu da mesma forma. Através de vários ataques cardíacos, um incêndio em casa e os próprios problemas de saúde, ela continuou pedindo a Deus que impedisse Satanás de tirar a vida dele antes que fizesse as pazes com Jesus. Quando a saúde de Willis começou a falhar, ele teve desfibriladores, marca-passos e momentos críticos. Mas algo mais estava acontecendo dentro dele. Ele começou a assistir 3ABN e a falar sobre Jesus. E, durante uma viagem de pesca ao Canadá, ele contou aos familiares que queria ser batizado. Em um sábado, enquanto Doug Batchelor fazia um chamado ao altar, Willis se levantou em frente à televisão e entregou seu coração a Jesus. Naquela noite, ele perguntou suavemente a ela: "Você vai me mostrar como rezar?" E ela respondeu: "Apenas converse com Jesus como se fosse seu melhor amigo, porque ele é." E depois disso, ela frequentemente o encontrava rezando ou lendo a Bíblia dela quando ele achava que ela não estava olhando. Quando Willis faleceu, o coração de ela estava em paz. Deus respondeu a 55 anos de oração. O marido dela encontrou Jesus. Ela ainda liga à rede adventista todos os dias. Somos sua família de igreja, seu encorajamento, seu lembrete constante de que Deus realmente cumpre suas promessas. Eu te vejo na próxima vez no 3ABN Mission Moment. Telespectadores em todo o mundo são abençoados pelo painel da Escola Sabatina da 3ABN, encontrando esperança na Palavra de Deus. Mas sem parceiros mensais, isso não poderia continuar. Pequenas doações de 10, 20 ou 50 dólares por mês tornaram este programa possível e agora você pode ajudar a mantê-lo. Jesus disse: "Vocês receberam de graça, deem de graça." Seu apoio mensal mantém a verdade de Deus no ar para milhões. Escaneie o código QR ou visite 3abn.tv para doar. Olá, bem-vindo de volta ao painel da Escola Sabatina. Shelley, o que você tem para nós? Tenho a lição de terça-feira e este é o Joshua, o tipo. Gil estará cobrindo o antitipo. Sou Shelley Quinn. E ao olharmos para Josué, seu nome em hebraico era Yahushua, que significa Yahweh é salvação. Ele compartilha o nome de Jesus, o que destaca seu papel tipológico. Agora, Josué não era o Messias, mas sua vida refletia Cristo de várias maneiras, coisas que Cristo iria cumprir. Ele trouxe o povo de Deus, Josué trouxe o povo de Deus para descansar na terra prometida, assim como Jesus fará. Ele liderou a conquista contra inimigos espirituais, assim como Jesus faz e nos dá vitória. E ele Josué renovou a aliança, assim como Jesus fez. E ele pediu uma decisão, assim como Jesus faz. Então, dentro deste rico quadro teológico de tipologia bíblica, vamos passar a maior parte do nosso tempo olhando para já que você está falando de Jesus, o antítipo, vamos examinar os paralelos entre Moisés e Josué e seu impressionante paralelismo, tudo apontando para o maior libertador, Jesus Cristo. Então, Josué é apresentado como um novo Moisés para a segunda geração de Israel. As Escrituras espelham sua experiência com a de Moisés. Primeiro, ambos são chamados para a liderança por uma comissão divina. Eles têm um encontro pessoal com o Senhor. Êxodo 3, 1 a 2, sabemos que Moisés encontra o Senhor na sarça ardente. Josué 1, 1, 3, Josué ouve o chamado divino nesta cena paralela e ele recebe a garantia de Deus de seu sucesso e que Deus estará com ele. Ele diz em Josué
1:3, o Senhor lhe diz: todo lugar onde a planta do seu pé pisar, eu te dei, como disse a Moisés. Em segundo lugar, vemos que a presença de Deus está com Josué. É uma continuação de sua presença com Moisés. Em Josué 1, versículo 5, o Senhor diz: assim como estive com Moisés, estarei com você. Então, a coisa legal sobre isso é que em ambos os chamados, Deus prometeu ser o líder dos líderes, por assim dizer, e outro elo significativo foi o comando para a reverência na presença de Deus. Lembre-se de Êxodo 3, versículo 5, quando Moisés se aproxima da sarça ardente, o que o Senhor diz? Tire suas sandálias, pois este é solo sagrado. Adivinha só. Josué 5:15, Josué encontra o comandante do exército do Senhor, que é o Messias, e ele diz: tira a sandália do teu pé, pois o lugar onde estás é sagrado. Sabe de uma coisa? Esses ecos não são coincidência. Estes ressaltam a transição de liderança de Moisés para Josué e ressaltam a continuidade do plano de salvação de Deus. Então, o que eu quero mostrar a você é: vou apresentar 7 paralelos entre o ministério de Moisés e o ministério de Josué. Em sua liderança e sua libertação, ambos mostram os atos divinos de Deus e seu poder de libertação. Então, o primeiro, a abertura das águas. Êxodo capítulo 14, versículos 21 a 22, Moisés abre o mar vermelho e conduz o povo para o outro lado. Josué 3, 14 a 17, o rio Jordão que transborda em época de colheita. Ele está transbordando suas margens, mas está igualmente partido. E Josué lidera a segunda geração de israelitas através disso. Ok? Essa é a primeira, a separação das águas 2. Número 2 é a circuncisão e renovação da aliança. Moisés instituiu os direitos do pacto para a primeira geração. Josué 5, 2 a 9. Josué os reinstala para a segunda geração que está entrando na terra. A terceira observância da Páscoa, vemos em Êxodo 12, a primeira Páscoa ocorre sob Moisés, mas então em Josué 5, vemos que Josué, no meio da batalha, ele realmente para fazer a observância da Páscoa antes de entrarem em Jericó. Ok? Número 4, provisão divina. Isso é meio interessante porque em Êxodo 16, Deus fornece o maná. No entanto, em Josué 5, quando saímos do maná sob Moisés, e então eu sempre penso no milho com Josué, porque eles entram na terra. Então, assim que eles entram na terra e Deus providenciou isso, ele retira essa provisão milagrosa, certo? Número 5, uma mão estendida nas batalhas. Êxodo 17, versículo 7. Moisés levantou as mãos durante a batalha com os amalequitas. Josué 8:18, ele estende sua lança em vitória sobre Ai. Número 6, Moisés deu instruções para a divisão da terra e a criação das cidades de refúgio, e então Josué as cumpriu. E no 7º, tanto Moisés quanto Josué fazem isso para mim. Este é o clamor do meu coração no fim da minha vida. É isso que eu faria. Ele faz um apelo de aliança nacional no final de sua vida. Em Deuteronômio 31 a 34, Moisés está fazendo este sermão de despedida. E em Josué 24, 14 a 17, Josué está dizendo: escolham hoje a quem vocês servirão. E então ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, esses paralelos não são apenas históricos, são teológicos. Ela revela a estratégia divina
a estratégia divina de Deus para a salvação e a sucessão que culmina na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Tudo aponta para Jesus. João, gostei do que você disse. Eu cresci em uma igreja do Novo Testamento. Você não pode entender o Novo Testamento se não entender o Antigo. Esse era nosso versículo de memória. O Antigo Testamento foi escrito para nossa admoestação e vemos que Deus é o mesmo tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É tão bonito. Então, aqui está o ponto que preciso incluir rapidinho. Em Deuteronômio 18, 15 a 19, Moisés fala de um profeta como ele que está por vir. Ele diz: o Senhor, seu Deus, levantará para você um profeta como eu do meio de você, 2 seus irmãos. Ele você deve ouvir. Então, o profeta como Moisés. Quem era ele? Bem, definitivamente não era Josué. Ele, o cumprimento máximo da profecia messiânica de Moisés, é Jesus Cristo. Josué serviu como uma ponte do Êxodo para a terra prometida e mostrou o trabalho de salvação que Cristo viria a realizar. A vida de Josué é um tipo poderoso, é uma profecia viva, digamos assim, de Jesus Cristo. Josué cumpriu a profecia de Moisés de forma parcial, porque ele liderou o povo, mediou a instrução de Deus e conquistou os inimigos, mas Josué não é o cumprimento final. Deuteronômio 34, 10, Moisés disse: desde então, nenhum profeta surgiu em Israel como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Há apenas um outro profeta que Deus conhecia face a face dessa maneira, mas em uma mudança. Isso está preparando o cenário para um maior cumprimento. No Novo Testamento, tanto Pedro quanto Estevão afirmam que Jesus é o profeta como Moisés. Atos 32 ou 3, 22 e 26, Pedro declara que Jesus cumpre essa profecia. Atos 7, 37, Estevão lembra ao Sinédrio que Moisés falou de um profeta que viria e ele implicou que Jesus Cristo é esse profeta. Só Jesus conhecia o coração do Senhor, o via face a face, porque Ele é Deus. Amém! Eu amo isso. Muito obrigado, Shelley. Eu amo seu coração e posso ver você nos últimos dias, enquanto Jesus não vem, nos últimos dias, fazendo esse chamado de aliança para as pessoas entrarem em aliança com Deus. Isso é simplesmente lindo. Obrigado, Shelley. E Pastor Johnny e Pastor John, que tipologia bíblica incrível e tipo e antítipo e o cumprimento cristológico, o cumprimento em Cristo, o cumprimento eclesiológico, o cumprimento com a igreja. E o cumprimento escatológico, esse cumprimento no tempo do fim. Gosto disso. Muitas vezes me concentrei no tipo e no antítipo, que é o tipo e depois o cumprimento em Jesus. Mas eu nem sempre pensei no cumprimento na igreja ou no tempo do fim. Então isso foi realmente poderoso. Eu sou Jill Morricone. Na quarta-feira temos o verdadeiro Josué. Este é o antítipo. Shelley falou tão claramente sobre Josué e os paralelos entre Moisés e Josué. Agora, vamos ver o cumprimento em Jesus de Josué. Vamos olhar para esse cumprimento cristológico, o que significa que estamos comparando Josué como o tipo com Jesus, como o antítipo. Então, vamos ver algumas comparações aqui e depois, se tivermos tempo, vamos pular para Hebreus capítulo 4 também. Ao analisarmos o tipo e o antítipo, a primeira comparação que Shelley já mencionou, mas que vamos revisar mais uma vez, é o nome. O nome, você vê essa comparação agora. Qual é o nome Josué? Originalmente, esse não era o nome dele. Seu nome era Oséias, originalmente em Números capítulo 13, e significa apenas ele salva. Mas Moisés mudou seu nome para Josué. Então, o Josué que conhecemos no Antigo Testamento, o Josué que liderou o povo para a terra prometida, Moisés tinha mudado seu
nome para Josué, que é Yehoshua, que Shelley já mencionou, significa Yahweh é salvação, Yahweh salva. Aquela palavra hebraica, a palavra grega de Yehoshua, é o quê? Iesous, que é o nome Jesus. Mateus 1, versículo 21. E ela dará à luz um filho, e você chamará o nome dele de Iesous, que é Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em outras palavras, a palavra grega para Jesus no Novo Testamento é a mesma que a palavra hebraica para Josué no Antigo Testamento. Então, eles carregam o mesmo nome, mas o tipo e o antítipo não terminam aí. Vamos falar sobre o Rio Jordão. Josué não atravessou o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida, ele liderou o povo de Deus lá através do Rio Jordão. Jesus, onde ele foi batizado? Ele foi batizado no Rio Jordão quando começou seu ministério público. O que é tão incrível para mim é que podemos pensar, ok, bem, Jesus fez isso, mas até você entender o tipo, você não vê a realização. Então você vê Jesus sendo batizado no Rio Jordão e nós apenas pensamos, por que isso importa? Quem se importa se ele estava no Rio Jordão? Ele foi batizado. Mas então, quando você vê o simbolismo e o significado desse cumprimento e ele sendo o antítipo com Josué e ele atravessando o Rio Jordão, isso é super fascinante. Vamos falar sobre o significado do número 40. Josué entrou na Terra Prometida, em Canaã, depois de quantos anos vagando no deserto? Foram 40. Desde o Êxodo, quando Deus abriu o Mar Vermelho, eles vagaram 40 anos no deserto e então entraram na Terra Prometida. Existe algum momento na vida de Jesus em que vemos o significado do número 40? Vamos olhar para os 40 dias no deserto antes da tentação ali. Ele iniciou seu ministério terrestre depois daqueles 40 dias de tentação no deserto. Vemos que em Mateus capítulo 4, versículo 1, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, aí está o nosso número 40. Depois, ele estava com fome. E então você vê as tentações ocorrerem. Há também outros 40 dias, o que é realmente fascinante após a morte e ressurreição de Jesus. 40 dias de ministério terreno, por assim dizer, antes de ele entrar no ministério celestial e sua ascensão. Atos número 1, versículo 3, diz: aqueles a quem ele também, este é Jesus, se apresentou vivo após seu sofrimento por muitas provas infalíveis, sendo visto por eles durante 40 dias e falando das coisas pertencentes ao reino dos céus. E após esses 40 dias, o que aconteceu? Atos 1, 9 e 11. Ele sobe ao céu. Ei, lembra dos discípulos olhando e ele é levado e uma nuvem o recebeu de sua vista. E o anjo disse: Você está procurando por Jesus, mas ele vai voltar da mesma maneira novamente. E quanto a Josué como guerreiro? Josué é o guerreiro que luta contra o mal. Conversamos na aula anterior sobre Josué e Calebe. Mesmo em seus anos avançados, você poderia dizer, ainda guerreiros ferozes, guerreiros fortes lutando contra os cananeus para subjugar os inimigos de Deus e lutar por seu povo. Vemos Jesus fazer isso? Como nosso guerreiro celestial, lutando contra o mal para obter vitória sobre Satanás e o pecado para sempre. Sou lembrado de Hebreus 2. Vamos virar para lá. Hebreus capítulo 2. Eu amo isso sobre como Jesus venceu o pecado, Satanás e a morte. Hebreus 2, 14. 14. Visto, pois, que os filhos participam da carne e do sangue, ele mesmo. Este é Jesus, da mesma maneira participou das mesmas coisas. Que através da morte ele possa destruir aquele que tinha o poder da morte, que é o diabo. Então Jesus é o guerreiro celestial, lutando em nosso favor através da morte, vencendo o poder de Satanás e da morte. Libertando aqueles, somos você e eu. Louvado seja o Senhor, que por medo da morte estiveram toda a vida sujeitos à escravidão. Eu amo que Jesus, o guerreiro celestial, esteja lutando como se fosse em nosso nome, obtendo vitória sobre Satanás, pecado e morte.
Vamos falar sobre a herança. Josué trouxe o povo de Deus, por assim dizer, para o descanso, para a herança terrena deles. Jesus também nos traz o povo de Deus para o descanso. Para a nossa herança celestial. Vamos ver Hebreus 9,15. E por essa razão, ele, Jesus, é o mediador do novo pacto por meio da morte para a redenção das transgressões sob o primeiro pacto, para que aqueles que são chamados possam receber a promessa do eterno. Qual é essa palavra? Herança. Ele comprou, por assim dizer, nossa herança com seu sangue. Por sua morte, sua redenção nos dá acesso ao Pai e acesso a essa herança eterna para sempre com Ele. Isaías 49. Você diz, bem, isso é apenas Novo Testamento, mas Isaías 49 também fala sobre isso. Isaías 49, versículo 8. Este é um daqueles cânticos do servo, por assim dizer, referindo-se ao Messias que estava por vir ali em Isaías. Isaías 49, 8, e eu vou ler isso na versão NVI. É isso que o Senhor diz. Eu vou te guardar e te fazer. Isso está falando de Jesus, o Messias que virá para ser uma aliança para o povo, para restaurar a terra e reassumir sua herança desolada. Então, Joshua não atribuiu a herança ao povo, ele não ajudou o povo a conseguir sua herança terrena. Jesus está aqui atribuindo, por assim dizer, nossa herança celestial. Mais um versículo em Efésios 1, 11 a 14. Nele, você e eu obtivemos uma herança. Novamente, esta é a herança comprada através da redenção do seu sangue. Versículo 13. E em quem também acreditaram, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia dessa herança até a redenção da posse adquirida para o louvor de sua glória. Então, fomos comprados com o sangue de Jesus. Ele nos redimiu e o Espírito Santo é a garantia disso. O Espírito Santo nos sela com essa promessa. Ou seja, o Espírito Santo é quem trabalha em nós. O Espírito Santo faz Cristo habitar em nós pela fé. O Espírito Santo nos transforma quando nos rendemos e permanecemos nele. O Espírito Santo nos transforma pelo poder de Deus à semelhança de Jesus Cristo. Então, você terá que pegar as anotações enquanto olhamos para elas, porque não temos tempo para tudo isso, mas os destaques de Hebreus e descanso. Mas é incrível, se você olhar para Hebreus capítulo 3, eles não entraram no descanso. Por quê? Por incredulidade, porque lhes faltou fé. E lembre-se dos espiões e de todo aquele relatório, e eles apenas não tinham fé de que Deus poderia levá-los a esse descanso em sua herança terrena. Mas você e eu, Jesus nos permite entrar nesse descanso. Falando especificamente do descanso do sábado. E o que é esse descanso que temos nele? O descanso que você e eu não ganhamos a salvação. Não é salvação pelas obras. É a justiça de Jesus e o sangue de Jesus. E todo sábado temos a oportunidade de, por assim dizer, descansar no que Deus fez por nós. Descansar no que Ele está fazendo por nós. E descansar no conhecimento de que nosso Deus está preparando uma herança eterna para você e para mim. Amém. Amém. John, eu realmente apreciei isso. Se você despreza o tipo, despreza o antítipo. Você precisa entender um para compreender o outro. E Johnny Dinsey, eu aprendi muito sobre a aplicação das 3 fases do tipo antítipo. Você sabe, a fase cristológica, a fase eclesiástica e a fase escatológica. E então, Shelley, eu amei seu coração. Josué como um tipo com Moisés e apenas este apelo de despedida. Eu nunca tinha visto muitos desses paralelos entre os dois, mas aquele apelo de despedida me cativou e, claro, Gil realmente apreciou a ênfase em Cristo. Isso meio que respondeu à nossa pergunta, vocês dois, sobre Josué. Na nossa última sessão, falamos sobre descobrir o que significa Joshua, ou como isso se aplica ao Novo Testamento, Jesus como o antítipo cristológico. Então, vamos continuar estudando. Vamos olhar aqui. Acho que agora aprendi com o pastor John Dinsey. Aprendi que vou enfatizar as partes do tipo antítipo eclesiástico. Então, vamos olhar primeiro para 1 Timóteo, capítulo 1,
versículo 18. E, na verdade, este versículo remonta ao coração de Shelley. E por que eu acho que este seria o tipo de versículo que ela poderia compartilhar naquela incumbência que ela nos daria? Eu acho que vejo Paulo aqui compartilhando aquele mesmo coração, aquela incumbência a Timóteo. Estas são suas últimas epístolas antes de sua morte, e ele está incumbindo Timóteo, assim como Josué e Moisés incumbiram o povo aqui. Diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. E a propósito, meu nome é James Rafferty, e eu tenho a lição de quinta-feira. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Esta ordem, aí está. Eu confio a você, filho Timóteo, de acordo com as profecias que vieram antes sobre... Interessante, de acordo com as profecias. Você sabe, implicação aí, tipo antítipo, para que por eles possas travar uma boa batalha. Está bem ali. Então, o que estamos vendo aqui é uma missão como a de Josué, como a de Moisés, de lutar uma boa batalha, no sentido de Josué dizendo ao povo: ei, entra lá, toma a terra, termina o trabalho, não relaxe. Continue avançando na batalha espiritual em que estamos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, meio que constrói sobre isso. Talvez Paulo nem soubesse que teria a chance de escrever outra epístola a Timóteo porque estava enfrentando a morte. E então, ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, terminei meu curso ou minha corrida, guardei a fé. Continuei avançando, continuei empurrando. Isso me lembra de Caleb. Você conhece o guerreiro de 85 anos? Continuei empurrando, continuei avançando. E então, outro tipo de aplicação de tipo e antítipo pode ser encontrado em Efésios 6. E claro que estamos familiarizados com isso, certo? Isso fala sobre a armadura de Deus, vestindo a armadura de Deus. Estamos realmente familiarizados com isso, mas como você disse, Jill, com o batismo no Jordão, talvez signifique mais para nós agora que vemos, uau, isso é, na verdade, um tipo e antítipo, isso é uma realidade sombria das batalhas do Antigo Testamento que eles lutaram. Eles lutaram para entrar em uma terra literal no planeta Terra. Nós estamos lutando para entrar naquela terra espiritual, certo? Para entrar naquele reino espiritual, celestial. Meus irmãos, finalmente, Paulo diz no versículo 10, sejam fortes no Senhor. Parece Josué para mim, parece Moisés para mim. E no poder de sua força, certo? Revistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir às ciladas do diabo. Verso 11. Agora o verso 12. Pois nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares elevados. É uma batalha espiritual. Isso realmente não era sobre eles tomarem a terra com lanças, escudos, espadas e cavalos. Foi sobre Deus intervir. Foi sobre Deus abrir o Jordão e Deus abrir o Mar Vermelho e Deus derrubar as muralhas de Jericó. E Deus teria cuidado de tudo isso. Eles deveriam louvar a Deus e seguir em frente com louvor, acreditando na promessa. E isso é algo para nós hoje também. Você sabe que se tentarmos enfrentar esta guerra com nossa própria carne e sangue, com nossa própria sabedoria, força e talentos, vamos cair de cara no chão. Mas se permitirmos que Deus nos lembre que nossa força vem quando estamos de joelhos, quando estamos lutando com Deus em oração, há poder ali mesmo. E claro, o que Deus faz naquele tempo de oração, aquela doce hora de oração, ou 2, ou 3, ou 4, Ele nos dá sua paz e sua presença. E Ele fala conosco e sabemos que Ele está caminhando conosco e conversando conosco. Nós nem precisamos trabalhar no nosso sermão. O sermão vai surgir. Tudo vai surgir à medida que nos conectamos com Deus, permanecemos com Deus e caminhamos com Deus. E então somos sensíveis quando esse relacionamento é quebrado, quando pensamos um pensamento errado ou quando dizemos uma palavra errada. Somos sensíveis a isso e dizemos, preciso me reconectar com Deus agora. Preciso entregar isso a Ele porque não quero perder sua presença. Eu não quero perder a sensação do poder dele invadindo meu coração e minha vida. Não necessariamente como poder para pregar um sermão poderoso ou seu poder para revelar seu caráter, revelar seu coração, revelar o fruto do Espírito, ser como Jesus. Esse é o poder que estamos procurando nestes últimos dias. Certo, 2 Coríntios 10. Isso nos leva direto até lá. Quero dizer, isso é apenas uma conexão com o que estávamos falando agora há pouco, certo? A guerra não é contra carne e sangue, é contra a maldade espiritual em lugares elevados. E eu não consigo pensar em lugares mais elevados do que na mente e no coração. Sabe? De certo modo, se, como disse Pastor Denzi, este corpo também é um templo para Deus e um santuário para Deus, então eu diria que o pátio exterior, os atos que as pessoas veem e depois o interior e o lugar mais sagrado iriam direto para os pensamentos e motivos, certo?
Temos talvez os pensamentos do lugar sagrado, mas as motivações por trás dos pensamentos. Esse é o santuário do lugar sagrado interior que Deus quer realmente purificar. Quais são essas motivações? E nós nem entendemos essas motivações, mas Cristo entende. Nós não andamos na carne, nós não guerreamos segundo a carne. O versículo 4 de 2 Coríntios 10 agora diz: porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Sim, aquelas fortalezas de Jericó precisavam ser derrubadas. Aqueles fortes, certo? Foi realmente interessante como as cidades que foram destruídas, colocadas em fogo, eram as fortalezas, certo? Essas fortalezas precisam ser derrubadas. Aqui estão as fortalezas em nossas vidas hoje, versículo 5, derrubando imaginações, trazendo toda coisa elevada que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essas são cidades fortificadas. Essas são cidades fortificadas. Você pensa sobre isso. O orgulho da opinião. Nosso orgulho, quão orgulhosos somos de quem somos, de onde viemos e do que somos comparados a todos os outros. É isso que precisa cair. Precisamos ser humilhados no pó. Deus tem um jeito, Deus tem uma maneira de trazer aqueles que têm orgulho para baixo, de nos humilhar no pó, e precisamos louvá-lo por isso. Você sabe, Nabucodonosor fez isso. Todos aqueles que andam com orgulho, ele é capaz de humilhar, ele pode derrubá-los, ele pode nos derrubar. E então, o próximo, Atos 20, 32. Atos 20, 32. Estamos chegando ao fim aqui, onde vamos nos encontrar com todos os outros e onde chegamos aqui porque temos uma herança. Atos 20, 32. E agora, irmãos, recomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que é capaz. É capaz. Eu sei que Ele é capaz de te fortalecer e te dar uma herança entre todos os que são santificados. Sim. Deus é capaz de nos dar uma herança. Você sabe, as pessoas dizem isso a Deus. Você acredita que podemos vencer? Você acredita em vitória completa sobre o pecado? Você acredita que podemos ser impecáveis? Você acredita nisso? Bem, é isso que a palavra diz, e eu acredito na palavra de sua graça. Eu acredito que Deus é capaz. Eu acredito que Ele pode fazer o que diz que pode fazer. Eu não sei se acreditaria nisso se continuasse me olhando e focando em minhas conquistas. Mas a Bíblia me disse para tirar os olhos de mim mesmo e fixá-los em Jesus. E a Bíblia me disse para tirar os olhos dos outros e fixá-los em Jesus. Então, quando eu olho para a nossa igreja, ou outras pessoas, ou nossos líderes, ou, você sabe, todas as pessoas diferentes, fracas e frágeis, quando até eu olho na Bíblia, posso ver as tolices de Davi, de Moisés e outros que cometeram erros. Mas quando olho para Jesus, não vejo erros, não vejo falhas, não vejo fracassos. Quando olho para Jesus, então tenho esperança, e é isso que Deus nos encoraja a fazer ao longo do Velho e Novo Testamento. É tudo sobre Jesus, tipo e antítipo, sombra e realidade. É tudo sobre Jesus Cristo. Então, para nós hoje, o trimestre diz: o Messias já veio. Seu ministério não precisa ser prefigurado, mas ainda temos o privilégio de refletir seu caráter, a glória de Cristo, a glória que Cristo desejava compartilhar com seus discípulos em João 17, 22. A revista trimestral continua dizendo: e isso pode se tornar nosso contemplando o caráter de Cristo, segundo Coríntios 3, 18. Quanto mais contemplamos Jesus, mais refletimos a beleza de seu caráter, mas nos tornamos como ele. Isso é tão fundamental para o que nosso caminhar diário com Cristo deve levar. É por isso que passar tempo na palavra todos os dias é tão importante. Estou lendo para você do trimestral bem aqui. É por isso que também devemos gastar tempo refletindo sobre a vida, o caráter e os ensinamentos de Jesus. Contemplando, nós realmente mudamos. Então Josué, o tipo, perguntou aos israelitas: até quando vocês negligenciarão tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, seus pais lhes deram? Josué 18:3. Este é o trimestral novamente. E o trimestral diz como Jesus, o antítipo de Josué, formularia a pergunta hoje. E então eu pensei, como ele formulasse essa pergunta? Talvez ele diria: quanto tempo você vai atrasar meu retorno por estar contente com uma experiência morna, às vezes quente, às vezes fria, e não abrir essa porta para a batida de Cristo e deixá-lo entrar e cear com você a cada momento, a cada hora, de cada dia? Obrigado a todos. Pastor Denzi, compartilhe suas considerações finais. Pastor John, olho para 2 Coríntios 6,16 e me maravilho. Porque você é o templo do Deus vivo. Considere isso. Amém e amém. Só quero te contar que a vida de Josué foi uma sombra de Cristo. Quando estamos em Cristo, Deus faz nossa vida refletir Cristo. E Ele está te convidando hoje para vir e aproveitar sua luz do sol. Amém.
Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, somos informados de que, por meio de Jesus, você e eu temos uma herança incorruptível e incontaminada que não desaparecerá, reservada no céu para você. Você e eu temos uma herança. Amém. Esse era um dos versículos que eu ia compartilhar, indo para Colossenses 3:24, e será recebido de Cristo. Apocalipse 21:9. A Nova Jerusalém será o acampamento dos santos, e Apocalipse 21:3. O novo concerto definitivo, Deus estará conosco e seremos seu povo. Uau! Bem, obrigado, James, Jill, Shelley, Johnny. Temos aprendido a semana toda nessa lição, tipo e antítipo, e quem é Joshua e quem Joshua não é. Uma das minhas comparações de tipo e antítipo favoritas está em Mateus, capítulo 12, versículo 40. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aqui está a boa notícia. Jonas não está mais na barriga do peixe e Jesus não está mais no coração da terra. Que satisfação, amigos! Esperamos que continuem nos acompanhando na próxima aula número 11, Vivendo na Terra. O que isso significa? Juntem-se a nós na próxima vez para um estudo emocionante, continuando pelas lições de fé no livro de Josué. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por estar conosco, obrigado pela lição que comunicamos, que todos aprendamos que Cristo é o cumprimento dos nossos corações e desejos. Em nome de Jesus, oramos. Amém.